Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Gênesis capítulo de número 13, versos 10 e 11. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Estaremos refletindo a respeito do tema Uma Visão Limitada. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós podemos perceber que o que antecede a essa situação, o contexto dessa situação, mostra-nos que houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Ambos possuíam enormes rebanhos, eram homens prósperos e, em virtude disso, dificilmente conseguiriam permanecer juntos. Abraão, mesmo sendo o mais velho, dá a Ló a oportunidade de escolher então para onde ele poderia seguir de tal forma que pudessem habitar a terra de forma pacífica. E o Ló, ele, diante daquela situação oportuna, ele vai olhar para as campinas do Jordão. Esse homem, ele não vai orar, não vai pedir a Deus uma orientação antes de fazer as suas escolhas, mas ele é levado pela aparência. Nós estamos vivendo um contexto que, infelizmente, a maior parte das pessoas tem levado a sua vida nesse sentido, com uma visão limitada a respeito de decisões, a respeito das coisas. As pessoas enxergam apenas aquilo que é aparente, aquilo que está diante de seus olhos, e não oram antes pedindo a Deus uma orientação para que lhes dê uma visão clara e ampla a respeito daquilo que vão decidir, daquilo que tem como desafio à sua frente. E Ló, ele não conseguiu então enxergar algo que é de suma importância e que a própria palavra de Deus nos mostra no mesmo capítulo de número 13, verso 13. O seguinte: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, o Ló, naquele momento de decisão, ele não busca saber a real situação daquele lugar. E muitas vezes nós também, sendo levados apenas pela aparência, nós não vamos saber a profundidade das coisas, a dimensão, nós não vamos saber as consequências e podemos muitas vezes tomar decisões precipitadas. Quando os nossos jovens mergulham no mundo das drogas, num primeiro momento eles não enxergam a desgraça que lhes está reservada no futuro. Eles vão apenas enxergar algo momentâneo, apenas um êxtase momentâneo, apenas um momento de adrenalina, e não sabem a armadilha que lhes está reservada e armada. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com muitos casais que acabam destruindo seus lares por conta de um adultério, o homem ou a mulher que se deixa levar por isso, ele também enxerga apenas uma situação aparente. Ele não consegue perceber que está destruindo a sua casa, o seu lar, porque ele enxerga apenas um momento, apenas a aventura. E todas as decisões precipitadas são dessa forma. As pessoas, elas não conseguem enxergar, mesmo tendo dois olhos. Essas, por sinal, são cegas. É importante, muitas vezes, refletirmos uma experiência vivida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. O Evangelho de Mateus nos fala, no capítulo de número 9, que num determinado dia o Senhor Jesus ele estava andando com seus discípulos, e o Senhor então e os seus discípulos vão contemplar a situação de um homem cego. Quando os discípulos vão interrogar o Senhor Jesus: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais,
para que esse fosse cego. E Jesus vai lhes dizer que nem o homem, nem tampouco seus pais, mas que certamente naquele homem seria feito a glória de Deus, seria revelada a glória de Deus. E aquele homem, então, é curado pelo Senhor Jesus através de um método um tanto estranho. Jesus vai fazer lodo na lama ao cuspir naquela terra e vai então passar esse lodo nos olhos daquele homem, vai mandar que esse fosse até o tanque de Siloé. E esse, uma vez que o faz, que lava seus olhos naquele tanque, esse homem então volta enxergando. Ele obedeceu à voz do Senhor Jesus Cristo e ele agora está vendo. Isso vai causar uma contenda entre os fariseus, entre as autoridades. E esses começam a questionar aos pais daquele homem, esses, movidos pelo medo, movidos pelo estilo de vida religioso, não um estilo de vida que demonstrasse temor a Deus, mas uma religião. Esses, por sinal, vão dizer, perguntem a ele é de maior, ele vai responder por si. E esse homem, de forma muito corajosa, vai responder para esses homens aquilo que está contido no verso de número 25 do capítulo 9 de João. Ele retruca. Se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Haja vista que aquelas autoridades vão chamar Jesus de pecador. E esse homem corajosamente, então, vai responder dessa forma. E esse homem, então, vai mostrar para esses homens que o cego de verdade não era ele, mas eram aquelas pessoas porque elas não conseguiam enxergar o que Jesus estava mostrando de forma muito clara. E nós estamos vivendo dentro de um contexto que essa é a mais pura realidade. O Senhor Deus muitas vezes tem nos dado a oportunidade de enxergar, mas nós temos nos comportado dessa forma. Nós não conseguimos enxergar. E diante disso, nós vamos perceber que nós estaremos sujeitos a um breve juízo, aonde o próprio Senhor Jesus, e eu quero finalizar usando suas palavras, diz o seguinte, ele prossegue dizendo, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Que nós possamos desfrutar, enquanto é tempo, da graça de Deus e buscar enxergar aquilo que o Senhor Deus quer nos mostrar todos os dias. Que o Senhor Jesus esteja operando sobre a nossa visão limitada. Que Deus te abençoe.